Nas Olimpíadas da Vida, há 2 semanas atrás, percebemos que não escapamos de um treinamento preciso e focado. Precisamos que alguém nos treine. A gente chama isso hoje de discipulado, que alguém cuida da gente e a gente presta contas. Precisamos ser também focados e muito fiéis diante daqueles que nos ensinam, nos discipulam, para que junto com a gente avance. Ninguém pode ficar sempre com os mesmos resultados. Faz parte da saúde a gente crescer. Depois ouvimos que na pista, no ringue, no campo, no tablado ou no mar precisamos ser competitivos. Não é brincadeira. A Bíblia mostra algumas vezes essa dinâmica da competição. Eu fiquei admirado quantos textos usam e fazem essa analogia. 3 frases, apenas para rememorarmos o culto do domingo passado. Quando Nellie Biles, a mãe da Simone Biles, diante de uma crise da sua filha, ela diz: respire fundo e saiba que estamos orando por você. Na competição, no entanto, é só você. Tem coisas que nós oramos, estamos em igreja, mas existem algumas coisas que recaem sobre a gente. Uma segunda frase de Jordan Peterson: o fracasso é mais consequência da obstinação de uma narrativa criada por nós mesmos. Interessante que nós criamos uma narrativa, nós criamos uma pequena história que justifique nosso momento. E que normalmente essa história não leva a gente para lugar nenhum. Na verdade, precisamos olhar para o real problema da nossa corrida da vida. E a terceira e última frase que eu quero citar: algumas guerras precisam ser assumidas e devem ser lutadas, não tem como evitá-las. Derrotas é o nosso tema hoje à noite. Com certeza a maioria de nós se envolveu, maior ou menor grau, também nas Olimpíadas que encerraram no domingo passado. Também eu. Assim como algumas vitórias e respectivas medalhas foram muito marcantes, também algumas derrotas me marcaram. Principalmente a derrota do vôlei feminino, quando jogaram os Estados Unidos e perderam no tie-break por 15-11. Eu estava torcendo, aquelas meninas jogam muito, muito bem. Elas estão num excelente momento. E essa derrota de 15-11 no tie-break, eu diria, é um momento de um pequeno azar, uma situação emocional, talvez uma falha aqui e ali de um saque, e de repente esse foi o resultado. Não tinha uma diferença técnica que poderíamos afirmar. Assim como as americanas, elas ganharam, poderiam ter sido também as brasileiras. Outra derrota que eu lembro é do futebol. As brasileiras tinham a maior parte do jogo, elas tinham o maior domínio de bola naquele jogo. Mas as americanas uma vez foram para frente, lançaram bem uma bola, deram um chute, entrou, foi gol. E a nossa goleira, Lorena, né? Como agarrou bem. Daniel disse: eu acho que tem muito time masculino que ficaria bem feliz, né, se tivesse ela como goleira. É verdade. Lembro também da brasileira Tatiana Guimarães Weston Webb, aquela surfista que estava lá agora, palmo a palmo, podendo ser a medalha de ouro em todas as Olimpíadas. Mas ela perdeu. Sabe por que ela perdeu? Porque ela estava lá meia hora esperando que viesse uma onda decente. A onda não aconteceu. Ela tentou surfar uma onda, fez algumas manobras e perdeu aí por décimos. A pontuação foi mínima. É difícil dizer quem realmente é melhor ou pior essa altura. Para mim foi meio sofrido, mas o sofrimento mesmo, eu diria, eu me envolvi com o Hugo Calderano. Ele
para mim, foi um cara que despontou do nada. Nem sabia que nós tínhamos um mesa tenista tão competente, que chegou tão longe e que tinha chances reais de subir o pódio e ter uma medalha. E me chamou muita atenção que aqui então 3 fotos. A primeira, ele está em meio aí a um jogo, e aí quando ele perde, aquela foto de cima à direita, cara, ele caiu num choro compulsivo. Ele ficou mal, cara, ele soluçava. Mas assim, em 2 minutos, vem um repórter da Globo, chama ele, e ele se levanta, ainda com a cara aí toda, né, de choro, e ele é entrevistado. E aí vem a pergunta do repórter: você é o 4º mesentenista brasileiro que já chegou à Olimpíada. Você chegou onde nenhum outro conseguiu chegar. E a sua frustração agora precisa ser explicada. Por que você nesse momento está tão arrasado assim? Conseguir a medalha, respondeu ele, é meu objetivo há muitos anos, desde que comecei a jogar tênis de mesa. Essa decepção toda mostra o quanto esforço está por detrás de tudo isso. Faço do tênis de mesa o centro de tudo em minha vida. Todas as escolhas da minha vida eu faço em torno do tênis de mesa. Estou longe da minha família por muitos anos por conta do tênis de mesa. Tudo isso exige muita dedicação, 7 dias por semana. E ainda assim, esse momento vale, porque são momentos lindos de viver. Claro que nesse momento não dá para ser diferente do que estar arrasado. Vou ficar decepcionado por dias, semanas e talvez meses. Mas com certeza, eu vou voltar e tentar de novo. Não tem outra alternativa e tenho muito tempo pela frente. Ainda estou continuando a evoluir bastante, constantemente. Podem ter certeza, eu vou continuar. E muito obrigado pela torcida de sempre. Não é lindo isso? Obrigado, eu vou voltar. Isso em questão de minutos. Eu vou voltar, não vou desistir. Vocês vão me ver. E obrigado que eu posso contar com vocês. Pessoal, tem 3 breves pontos que eu quero trazer sobre derrota. Ninguém está preparado para a derrota. Não é apenas no esporte, mas também na vida como um todo. Nós nunca estamos preparados para a derrota. Ninguém entra num trabalho para ser demitido, ninguém casa para se separar, ninguém tem um filho para que ele fique doente, ninguém faz uma faculdade para depois não conseguir trabalhar na área. São essas derrotas, situações da vida que de repente nos levam a um tombo, a uma queda. É uma realidade. Mas me chama a atenção, como diz Jordan Peterson, como nós facilmente procuramos explicações. Pessoal, eu sofri muita derrota já como pastor. Eu poderia, sobre muitos aspectos, desde a minha infância até hoje, dizer: minha vida tem uma tarja, sofrimento. Tenho certeza disso. Tombos e tombos e tombos e tombos. Mas eu acho que essa é a realidade de maneira geral. Esses dias um amigo meu que tem 60 anos disse: William, como é difícil ser empresário nessa nação. Ele tem uma agência de turismo. Ele diz: eu preciso ganhar R$4 em cima da venda de uma passagem. E aí tu chega no final do mês, tu queria ter um fôlego maior e sempre está faltando dinheiro. Parece que a coisa não flui. Essa é uma realidade nossa como brasileiro. Tem gente muito bem sucedida, mas eu tenho certeza que 80% de nós aqui, cada mês a gente precisa lutar para que tenha uma pequena sobra e um fôlegozinho. Aí já veio outra derrota e já gastamos aquela reserva e começamos tudo de novo. O problema é que nós brasileiros somos bicho teimosos.
Já caímos e levantamos e vamos seguindo adiante. Segunda questão, derrotas levam ao crescimento. Há uma infinidade de depoimentos, sejam de atletas ou pessoas no mundo corporativo, que dizem que do fundo do poço, o fundo do poço é também o lugar onde novamente, quando chegamos no fundo do poço, é o lugar onde eu tenho pé de apoio. E aí, no empurrão, eu me lanço de novo para cima, para tirar então a cabeça da água e novamente respirar. O fundo do poço é onde também temos o pé de apoio. As pedras no caminho da derrota é exatamente o material que você usa para pavimentar o sucesso. Essa frase eu ouvi algumas vezes no Summit, que é um curso fantástico de liderança. A derrota faz parte do caminho. Aqui eu lembro, eu não lembro, eu vi essa pequena história no Instagram, daí eu filmei, digitei, mas eu não consegui identificar quem é o atleta, mas é um atleta famoso da NBA, que é dessa liga americana, que é absolutamente top 10, os caras são bons mesmos, e aí o cara perdeu o jogo e perdeu também o campeonato. Aí vem um repórter que diz para ele o seguinte: como é que você se sente após essa derrota? Dá vontade de já dar umas bifas, né? Porque, cara, como é que você se sente depois de uma derrota, né? O que você tem a dizer a respeito de mais um fracasso nessa temporada? Aí o cara, o jogador, o atleta fica muito chateado e ele diz: ai meu Deus, lá vem você de novo, Eric. Ele até sabia o nome já do repórter. Você me perguntou a mesma coisa no ano passado, ok? Aí o repórter fica meio sem graça. Ele disse: Eric, escute, você sempre é promovido no seu trabalho todos os anos? Não. Não é isso? Claro que não. Então, todo ano o seu trabalho é por isso fracassado, só porque você não foi promovido? Não, com certeza. Nem sempre eu sou promovido, mas não é fracasso. Pois é, veja bem. Todo ano você trabalha em busca em algo, tem alguma meta, certo? Sim, você quer ser promovido, mas nem sempre acontece. Você quer cuidar melhor da sua família, às vezes é possível, às vezes não. Ter uma casa melhor, às vezes você consegue, às vezes não. Cuidar dos seus pais, tem dias ruins, tem dias bons. Isso tudo não é sinônimo de fracasso, mas são passos que fazem parte do dia a dia em busca de um sucesso e de uma vida melhor. Veja bem, ele disse, Michael Jordan, 15 anos ele participou da NBA. 15 anos, mas teve 6 títulos. Foi sucesso, sim. Mas os 9 campeonatos onde ele não venceu, isso foi derrota? Não. Na verdade, foi um tempo de retomada para que o ano que vem ele voltasse com mais força. Então ele diz assim, esse atleta meio chateado e aborrecido com o Eric, o repórter. Então por que essa pergunta? É uma pergunta errada, não tem fracasso no esporte. Existem dias bons e dias ruins. Alguns dias você pode ter sucesso, outros não. Não é uma boa explicação? Como a gente gosta logo de dizer sucesso, derrota. Calma, faz parte do todo. E o terceiro aspecto, quero dizer ainda, o que eu faço com a minha derrota? Eu gosto muito do Bill Hybels, quando ele diz, já trouxe isso alguns anos atrás, essa possibilidade. Bill Hybels diz assim que, quando os soldados voltavam do Vietnã, aliás, uma guerra muito estranha, milhares de soldados americanos morreram, outros voltaram mutilados, outros com traumas de guerra. Foi uma guerra que levou 25 anos e não teve vencedores. Não teve vitoriosos. E quando eles voltavam, muitos deles tinham... Bom, ele diz que tinha 3 atitudes que esses soldados tomavam. O primeiro, eles ficavam orbitando em torno da sua dor. A dor, a tristeza, a dor, a depressão. Mas a segunda categoria, tinha aqueles que a partir da sua dor começavam a beber, usar drogas, se prostituir, viver uma vida promíscua, tentando trazer um pouquinho de prazer e de vício para dentro da sua existência, mas aquilo que era ruim ficou pior.
Mas havia uma terceira categoria de pessoas que transformavam a sua história através de apoio, de terapia em grupo, através de igrejas, transformavam a sua dor numa possibilidade de ser bênção para os outros, usar a sua dor para consolar o outro. E quando você pega a sua dor e canaliza ela de uma maneira que outros possam também ser abençoados, dividir, vai ter alguém compreendendo você compreendendo alguém, isso de repente cria uma sinergia e você vai unindo a sua dor e de repente se aproximando e você vai ficando mais forte. Pessoal, isso é possível. Eu acho que a igreja é um grande espaço para isso. Por isso, não se isole. Não fique orbitando em torno da sua derrota. Não piore as coisas. Fique no time. Fique forte. Não abandone. Sabe, levando em conta a história de personagens bíblicos, nós também vamos ter alguns lá que sofreram derrotas. Eu quero falar do Judas. Vocês lembram do Judas? Tem gente que não sabe nada de Bíblia, mas sabem do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e sabem do Judas. Interessante. Onde Judas perdeu as botas, malharam o Judas, não tem essas coisas aí? Ele era um dos 12 discípulos, 3 anos com Jesus, igual a Pedro. Os dois tiveram uma derrota, uma queda muito parecida. Judas tinha uma oportunidade, mas ele tinha uma fraqueza. Dizem alguns textos que ele era o tesoureiro da rapaziada. Ele juntava o dinheiro, cuidava, pagava as contas. E, por outro lado, também tem textos que insinuam que ele não era muito honesto. Então havia uma fraqueza na vida dele. E por conta dessa fraqueza, ele queria se dar bem e naquela noite, ele estava lá sentado com Jesus, foi o momento mais, talvez íntimo. Várias falas de João 14, João 15, da videira, do Espírito Santo, João 16, a oração sacerdotal, João 17. Isso tudo foi nessa noite. Foi uma conversa muito intensa, muito íntima, muito profunda. E Jesus disse que ele iria morrer. E aí, nesse contexto, ele pega aquele pão, quebra e diz: assim eu vou quebrar a minha vida, ela vai ser partida por vocês. Depois pegou a taça de vinho e disse: isso aqui é meu vinho, e meu corpo, meu sangue derramado por vocês. E nesse contexto, onde Jesus ainda lavou os pés dos discípulos, de repente, diz que Satanás, o capeta, o diabo, o mal, entrou na mente de Judas. E entrou aonde? Pela fraqueza dele. Geralmente lá essa porta de entrada. Esse troço aqui, Jesus, reino de Deus, não tem cara de rei não. Esse cara aí, ele não aproveita essa multidão. Aí ele fez contato com o Sinédrio, que era a liderança religiosa, e disse: eu posso entregar esse cara para vocês, mas me paguem 30 moedas. Combinaram o preço, recebeu o dinheiro, e aí ele participou ainda daquela janta lá, né, comeu o pão, e Judas saiu, e era noite. Sabe quando você deixa o grupo e desaparece na noite assim, sem muita explicação? Foi o que aconteceu. Depois, então, Jesus foi até o Parque das Oliveiras, e lá ele chamou Pedro, Tiago e João e disse: orem comigo. Aí a rapaziada estava meio cansada, já eu acho que aquele papo foi meio longe, e Jesus vai mais um pouquinho ao lado e começa a orar: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, faça-se a tua vontade. Ah, Senhor, se eu pudesse, minha alma está angustiada até a morte. Cara, você está mal pra caramba, com vontade de morrer. E aí ele vê, de repente, os três estavam dormindo lá, Pedro, Tiago e João.
né, aquela coisa, né? Aí, puxa, você não consegue vigiar e orar para que vocês não entrem nesse... Tem um momento muito duro se aproximando. Eles não entenderam. Aí Jesus vai lá, ora de novo, eles dormem de novo, e pela terceira vez adormeceram de novo. E aí, quando de repente ele diz, vão, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos salteadores, né? E aí aparece Judas do nada, no meio da noite, dá um beijo em Jesus. Era o sinal para os caras do Sinédrio, para que quando desse o beijo, é ele. Foram lá, pegaram Jesus e levaram então para o Sinédrio. Aí vem toda a história de sofrimento. E Judas ficou meio estranho. Cara, que traíra que eu fui, né? Aí ele, percebendo, disse, cara, eu entreguei a vida de um justo, cara, e o dinheiro em cima de um cara justo. E ele voltou lá e chamou o pessoal do Sinédrio e disse, peguem as moedas, eu me arrependo. Ele disse, pode ficar com esse dinheiro. Eles disseram, pronto, problema é teu problema. Ficou com as moedas. E aí ele disse, cara, o que eu vou fazer com esse dinheiro? E ele pegou o dinheiro, jogou dentro do templo, que era a igreja, e aí ele saiu e se enforcou. Oportunidade, fraqueza, derrota, destruição. Que tombaço, hein? Judas é uma figura muito mais comum do que gostaríamos. Normalmente faz parte de qualquer grupo. Na noite que Jesus havia dito que um dentre deles iria traí-lo, todos começaram a perguntar, sou eu, Senhor? Sou eu? Por acaso sou eu que vou te trair? Sou eu que vou te trair? Por que cada um fez essa pergunta? Sabe por quê? Porque no fundo todos nós temos potencial para sermos Judas. Judas também nos representa. E às vezes nós não traímos por 30 moedas de prata. Nós traímos pela nossa covardia. Quando estão falando de um assunto periquitante lá no colégio, eu prefiro nem dizer nada. Eu traio só por meu medo e meu constrangimento. Às vezes eu devia dizer para um cara que está zoando, lá na empresa, zoando da fé, ao invés de dizer, cara, eu peço respeito, você não precisa concordar comigo, mas a gente deixa passar. Então a gente é capaz de trair por muito menos do que 30 moedas de prata, não é verdade? Pedro, quem foi Pedro? Pedro teve oportunidades, um potencial incrível, uma derrota, uma superação e uma aprendizagem. Quem era esse Pedrão? Cara, tem histórias maravilhosas. Eu acho que é aquele personagem meio sanguíneo, um cara impetuoso, fez coisas incríveis. E começou tudo assim lá em agora Lucas 5. Onde de repente Jesus está na beira da praia, entra no barquinho do Pedro e diz, Pedro, bota o barquinho um pouco do lado. Então ele vai um pouquinho do lado, fala para a multidão. Quando terminou de falar, ele disse, Pedro, joga agora a rede um pouco mais profundo. Aí Pedro disse, mestre, eu e meus sócios, João e Tiago, pescamos a noite toda, nós entendemos de maré. Mas porque o Senhor está dizendo, eu vou jogar a rede mais. Quer dizer que ele disse, Senhor, eu fiz a minha parte, mas estou admirado que tu está dizendo isso. Vamos lá. Foram um pouco mais profundo, jogaram a rede, pegaram tanto peixe que tiveram que chamar mais um barquinho para trazer esse peixe de volta. E ele diz assim, mestre, aqui tem uma coisa que é fora do comum. Eu te peço, mestre, te afasta de mim. Eu não sou digno, não. Eu sou um pecador. E aí Jesus diz para ele, Pedro, eu sei que tu é pecador, mas daqui para frente eu quero que você seja um pescador de homens. E diz que ele deixou tudo e seguiu a Jesus. E aí foi o Pedrão aí, que nós vamos ver muitas histórias incríveis. Só que tinha uma coisa. Pedro tinha uma energia hostil que tinha que ser canalizada. O que é uma energia hostil? É aquilo que é atrapalhado. É forte, mas é atrapalhado. Se o Medina... Aliás, se eu tiver uma onda de 3 metros, é caldo certo.
Eu vou dizer para a Kátia, para a minha família, para meus filhos e netos: pessoal, vamos sair daqui, o mar está muito brabo. Mas se o Medina pegar uma onda de 3 metros, ele vai dizer: yeah, é isso que eu precisava. Vocês estão entendendo que é relativo? Existe uma energia hostil que também nos empurra, que nos move. Tem coisas ruins, uma doença, um desemprego, pode ser um tombo, pode ser uma falência, pode ser um negócio mal feito, mas para uns pode ser uma desgraça, um caldo certo, e de repente, no fundo, tem uma energia acontecendo na tua vida, e Deus quer usar essa parte difícil, hostil, confusa, atrapalhada, para algo novo. E Pedro foi isso, tinha uma força dentro dele que era hostil, ainda era atrapalhada, e essa força, ela tinha que ser quebrada, na verdade. Foi isso que aconteceu. E só para finalizar sobre Pedro, interessante que de Judas, a gente leu isso no capítulo 27 de Mateus, e aqui de Pedro, Mateus 26, achei um contraste muito interessante. Porque Jesus disse nessa noite, naquela noite da quinta-feira, onde Judas traiu, ele disse para o Pedro também: nessa noite, vocês vão me abandonar. E aí Pedro disse: nem que eu morra contigo, eu nunca vou te negar. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Mas daí Jesus foi preso, foi levado lá para o Sinédrio, que era assim o fórum da época. E Pedro começou a seguir de longe, ainda cortou a orelha de um soldado, seguindo de longe Jesus. E quando ele viu Jesus lá atrás, em algum lugar, ele estava aqui, sentou junto de uma fogueirinha. Aí tinha uma faxineira limpando, varrendo, olhou para ele e disse: tu não é dos galileus lá? Tu não estava junto há pouco lá com... Não, eu não. Nunca vi ninguém, nunca ouvi falar desse Jesus. Não, de jeito nenhum. Aí foi mais um pouquinho, outro perguntou, ele disse: não, eu não conheço esse Jesus. E pela terceira vez negou de novo na cara. Jesus? Quem é esse Jesus? De quem você está falando? Negou 3 vezes, e aí o galo cantou, e Jesus disse: quando o galo cantar, você vai perceber que você me negou 3 vezes. E ele disse: não, Senhor, eu vou morrer por ti. E aí o galo cantou e disse: caramba, que lambança que eu fiz. E aí o que aconteceu? Diz o texto aqui: e saindo dali, chorou amargamente. Judas foi e se enforcou. Ele saiu e chorou. Essa história continua ainda em Mateus 21, aliás, João 21, onde depois da ressurreição, Jesus estava lá de novo, tem mais uma pescaria, e de repente Jesus faz um peixinho, e aí eles estavam pescando a uns 100 metros de distância, quando isso era um pouco escuro ainda, de repente João diz: é um mestre. Aí o Pedro larga o barquinho, pula na água, nada, vai até Jesus, e Jesus está lá num peixinho, já faz mais um peixe, não falam nada, ele tinha traído Jesus. Jesus só faz 3 vezes a pergunta: Pedro, tu gosta de mim, cara? Tu é meu amigo? Tu me amas? Ah, Senhor, claro que eu gosto de ti. Pedro, tu me amas? Eu sou importante para ti? Eu tenho algum lugar na tua vida? Senhor, claro que eu te amo, cara. Então cuida das minhas ovelhinhas, cuida do meu povo. Pela 3ª vez: Pedro, tu és meu amigo, tu me amas de verdade? Ele começa a chorar e disse: Senhor, claro que eu te amo. Pem, pem, pem. 3 vezes. 3 vezes a pergunta. 3 vezes a negação. Parece que é lá em cima da nossa derrota, do nosso tombo, da nossa energia hostil, que precisamos ser curados. Mas se a gente gosta sempre de terceirizar o tombo, é difícil canalizar isso para uma coisa boa.
E foi isso que aconteceu com Pedro. Vamos falar ainda de Paulo. Paulo era um ignorante, no sentido de não saber. Sabe quando o cara não sabe jogar futebol e marca gol no lado errado? Não é para lá, é para cá, do outro lado. Era isso. Isso era o Paulo. Um cara que queria jogar futebol, mas não sabia nada, tá? Porque a Bíblia vai dizer que ele era um perseguidor. Eu não tenho tempo agora para ler esses textos, mas Paulo não nega em dizer, ao longo das suas cartas, que ele era um perseguidor dos cristãos. Chutava para o lado errado, cara. Ele era um judeu e achava que os cristãos atrapalhavam a fé judaica e combatia. Ele, inclusive, quando Estevão foi apedrejado, ele disse que ele tinha segurando lá a vestimenta dos caras que apedrejavam e tinha prazer na morte do Estevão. Cara, tem que ser mal, né, cara? E depois ele foi para Damasco com uma carta de autorização para pegar os judeus lá das sinagogas, trazê-los à força e para combatê-los, para erradicar essa fé em Jesus. E aí quando Pedro está agora lá, uma luz gigante. E aí o cavalo, ele não fazia hipismo, tá? Estamos falando mas ele realmente, o cavalo empina, ele cai, ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, quem és tu, Senhor? Eu sou Saulo, eu sou Cristo, a quem tu estás perseguindo. Ele disse: cara, como isso? Sim, eu sou Cristo, aquele está me perseguindo. E ele fica cego, e aí ele diz assim: te levanta e vai para Damasco, porque lá vai ter um tal de Ananias que vai te receber. Cara, os outros ouviram a voz, mas não viram nada. E ele ficou cego 3 dias. Nesse meio tempo o Espírito Santo já vai, fala com Ananias, que era um senhorzinho já mais de idade, e diz: Ananias, escuta aqui, ó. Tem um jogador de futebol que vendeu o passe dele. Ele vai agora jogar no nosso time. O quê? Aquele cara que só chuta no gol contrário. Esse cara que avacalha tudo que nós estamos fazendo em nome de Jesus. Esse cara vem para cá agora. Tá louco, todo mundo fica apavorado quando ele entra em campo. E aí Jesus diz para Ananias: Ananias, ele mudou de time. E ele vai saber o que é jogar no nosso time agora. Ele vai ver o que é sofrer pelo Evangelho. E aí o que acontece? Paulo vai lá e Ananias agora está pronto. Convida-o, expõe mais uma vez o Evangelho, o batiza. E primeiro causa uma celeuma, causa toda uma angústia. E é curioso, ele então queria voltar para Jerusalém para ser recebido pelos outros discípulos, mas parece que ele só viu Tiago. Eu acho que também o pessoal fugiu um pouco, não acreditavam, esse cara pode ser traíra. E aí ele diz que ele foi, daí ele saiu e foi 14 anos para a Arábia, onde Deus se revelou a ele de uma maneira fantástica, grandiosa, uma coisa assim. Paulo tem 13 cartas. Paulo, ele é um cara que, se tu leres Romanos, 1ª, 2ª Coríntios, você vai ficar admirado como esse homem era especial. E Deus realmente revelou coisas incríveis. Tem coisas muito profundas hoje ainda que nós teólogos ainda pensamos: caramba, como é que um cara consegue escrever isso? E o que acontece lá? Também tem visões. E aí acontece que lá em 2 Coríntios 12, ele diz: um homem, ele fala de si, ele foi levado até o 3º céu, viu coisas fantásticas, coisas gloriosas, mas para que ele não se ensoberbecesse, foi-lhe dado um espinho na carne, mandado pelo diabo. 3 vezes ele orou: Senhor, tira esse espinho da minha carne. E aí vem aquela frase: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, na tua derrota, no teu tombo. Portanto, eu me gloriaria ainda mais
alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco é que eu sou forte. Uau! Esses dias ouvi do Rodolfo Abrantes, um ex-músico popular. Ele usou que achei uma coisa incrível. Ele diz: desde que os carros fazem competições, quem tem o motor mais forte, quem anda com maior velocidade, quem alcança realmente, e o carro que tem maior velocidade foi 460 km por hora. Isso é um risco altíssimo. E aí ele disse o seguinte: o que os carros precisam? Quanto mais eles aumentam de velocidade, eles precisam ter um freio à altura, porque senão essas máquinas viram bombas de autodestruição. Faz sentido? Né? Quanto mais rápido, melhor o freio para segurar a máquina. E aí ele usou o Paulão aqui. O cara era bom, ele era muito inteligente. Ele mudou de time, tinha o potencial, recebeu a oportunidade, sofreu uma derrota, superação. Ele tinha uma fraqueza, um espinho na carne, mas Deus o usa manco desse jeito. E é tão interessante que Paulo não tinha papas na língua. Ele podia ter dito: olha, eu tenho problema de visão, eu tenho algumas crises na minha sexualidade. Ele podia ter dito isso, cara, mas provavelmente era uma coisa que ele tinha vergonha, que ele nem abriu. Por outro lado, a cristandade foi abençoada e diz: Paulo tinha uma coisa que ele tinha vergonha de falar. Talvez você e eu também tenhamos umas coisas que você tem vergonha de falar. Mas essa questão que você e eu temos vergonha, talvez é o freio que Deus te deu para que você permaneça na pista, na estrada. Às vezes é assim. A derrota, talvez é o nosso espinho que nos deu o tombo de novo. E Paulo vai dizer: eu combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Queridos, eu preciso chegar ao fim. Uau! Duas lições. Bernardinho, que escreveu o livro Transformando o Suor em Ouro, ele cita um episódio enquanto treinador da seleção feminina nos Jogos de Atlanta. Quando no dia seguinte a derrota das brasileiras para o time de Cuba, algumas das atletas ainda estavam chorando, encontraram-se na Vila Olímpica e encontraram o Oscar Schmidt, do basquete brasileiro. Aí o Oscar Schmidt chamou as meninas e disse, ao ver o estado delas: não desanime. Meninas, eu trocaria minhas 5 participações nas Olimpíadas para que eu tivesse uma medalha ao menos de bronze. Então celebrem. Se vocês não têm a de ouro nem de prata, celebrem, festejem a medalha de bronze. Talvez você perdeu a oportunidade do ouro, da prata, e talvez tenha um mundaréu de gente que gostaria de trocar com você onde você está. Então, respira fundo, sacode a poeira, levante-se. A segunda lição que ele diz foi quando, então, 24 horas antes do jogo com as russas para a disputa do bronze, ele fez um treino tão exaustivo com as suas atletas, o Bernardinho. Ele era meio cruel. Essa cara dele aqui é porque o homem era brabo mesmo. Fez um treino tão exaustivo que em algum momento uma das atletas disse: treinador, infelizmente eu não vou conseguir jogar amanhã, eu estou destruído, eu estou com dores no corpo. Daí ele disse: bingo, agora podemos parar, e vocês agora mudaram o foco da sua tristeza de perder o jogo de ontem. Vocês agora estão focados na sua dor e mudaram o foco, e amanhã nós vamos ter o jogo. Sabe, queridos, às vezes é preciso mudar o foco da queda de ontem, lançar o olhar para a linha de chegada da prova de amanhã.
Aqui eu lembro da corredora holandesa Femke Bol. Vocês viram? Cara, essa aqui me impressionou. Isso para mim vai ficar na minha memória para sempre. Isso aqui é uma corrida de 400 metros, revezamento misto. Homens e mulheres, revezamento. E aí a Femke Bol, essa atleta holandesa lá com aquela camiseta então laranja, uma semana antes ela levou um tombaço, estatelou na pista, foi feio de ver, sabe? Isso é meio agressivo assim, né? Deu todo um troço estranho. Passou uma semana, ela sacudiu a poeira, esqueceu do tombo, se levantou. E vocês lembram que ela, nos últimos 10 metros, ela passou as 3 primeiras. Era uma belga, uma britânica e uma americana. Nos últimos 10 metros ela passou as 3. E aí tem essa foto aqui, legal aí, que ela passa ainda meio assim, quase que passeando na frente das outras. Amados, nós encerramos. Mas eu queria dizer também, o próximo slide, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Na corrida da vida, nas Olimpíadas da vida, nós temos derrotas e às vezes não tem pódio, não tem nem medalha. Mas tem coisas que acontecem na trajetória que são inesquecíveis. Existem alguns episódios, eu lembro também dessa Olimpíada, teve uma maratonista que já veio e também um homem que estavam cambaleando, uma se rolou no chão, ela levantava e caía de novo, vocês lembram? E de repente veio uma corredora, tinha alguns que passaram tentando ainda se aproveitar para ficar na frente, mas até que uma delas levantou, botou o braço no pescoço e atravessou a linha de chegada. Essa que ajudou não vai ficar no pódio, nem tem medalha. Mas essa que ajudou vai se tornar inesquecível nas histórias das Olimpíadas. Esse corredor Jean-Claude Forcier foi um grande candidato a ser campeão no determinado ano no Tour de France, aquela corrida maluca de bicicleta que são dias e dias e dias, os caras andam, né? Ele foi o grande candidato. E diz que ele, em certo momento, numa curva, o grande rival dele, na frente dele, ele perdeu a curva e sumiu no abismo. Ele podia ter passado lá, ninguém poderia ter acusado ele de nada, nem sequer o cara que caiu. Mas ele disse, eu posso escolher. E ele escolheu descer, salvar o cara. Passaram todos os outros na frente dele. E depois ele vem bem mais tarde com aquele cara que ele resgatou e salvou. Ele então agora passa a linha de chegada. Ele perdeu a medalha, mas ele ganhou uma memória para todo sempre na história do esporte. Na Bíblia é assim, os últimos serão os primeiros. Na corrida da Olimpíada da vida, talvez você não é popular, talvez você faz coisas no silêncio, que ninguém percebeu, mas aos olhos de Deus, os primeiros talvez são os últimos, esquecidos, mas os últimos serão os primeiros. Esse é o amor de Jesus. Quem quer ser grande, seja aquele que vos sirva. E esse amor, quando ele acontece em nossas vidas, a gente recebe o triunfo, acima de tudo, de Deus, e a vitória a partir de Jesus Cristo em nossas vidas.